Olá, querido colega professor, eu estou aqui hoje para falar com você sobre algo importantíssimo. Sim, sondagem, avaliações. Não é por muitas vezes muito bom ouvir essas palavras, né? Mas elas são importantíssimas, porque são elas que vão nortear o teu trabalho. Por isso que é importante que tudo que você executa esteja em acordo com a proposta da rede que você trabalha. Você tem que trabalhar as situações que a rede tem como currículo. Você tem que trabalhar efetivamente o currículo que a sua rede elaborou de acordo com a BNCC para atingir os objetivos comuns a todos os alunos em todas as escolas. É claro que fazer isso não é tão simples, mas nós precisamos nos unir para em conjunto trocarmos estes saberes e atingirmos este objetivo. No caso da Prefeitura de São Paulo, ela está com o projeto de uma cidade leitora. Quando falo em uma cidade leitora, eu tenho que lembrar que então eu tenho que oportunizar aos meus alunos muitos momentos de leitura. E que neste foco de cidade leitora existe um propósito para tanto ênfase no se ler. É porque a criança que vê o adulto ler, ela se sente estimulada para ler. Para ser um bom escritor, antes precisa ser um bom leitor. Então, para uma cidade leitora, nós vamos ter que oportunizar aos nossos alunos muitas oportunidades de ler. E como é que eu vou oportunizar ao meu aluno tantos momentos de leitura? Existem muitas modalidades de leitura e você pode oscilar entre cada uma delas dentro da tua rotina. Existe aquela leitura que você faz em voz alta, existe a leitura compartilhada, existe a leitura colaborativa, mas de todos os casos, a criança precisa ser incentivada a ler e ela precisa entender que o que ela está ouvindo é importante e precisa fazer sentido para toda a sua construção também de escrita, porque tudo o que a gente está lendo vai repertoriar essa criança, vai trazer conhecimento, vai trabalhar com a imaginação, com a sua criatividade. Por isso que este momento precisa ser estimulante e ele tem que ser frequente. Por isso que a leitura tem que ser diária. Disso não dá para escapar. Mas espera, que não é só você que vai ler, não. O nosso aluno também tem que ler. Mesmo que ele não saiba ler, nós precisamos trazer propostas onde ele vai ler, mesmo sem saber ler, mas vai estimular-se a aprender cada vez mais e vai trazer cada vez mais recursos para que possa se somar à construção do seu conhecimento, para que ele atinja esse objetivo que todos nós queremos, de aprender a ler. E é claro que para isso o aluno passa por fases da leitura, fases da escrita, que fazem parte da nossa sondagem. E essa sondagem, ela é importante para que nós possamos exatamente saber que atividades tem que dar para que eu possa fazer a intervenção para que o aluno possa avançar no conhecimento. Eu costumo dizer que os nossos alunos, no processo de alfabetização, eles têm que subir uma escadinha. E essa escadinha eu apresento para os meus pais na primeira reunião de pais do primeiro ano. Por quê? Porque os pais têm que compreender que a criança aprende por processos. Cada processo é muito importante. Cada etapa tem a sua qualificação e o processo de interação família-escola é essencial para que o aluno possa ter sucesso. Então, o meu pai, sabendo disso, ele vai acompanhando a cada reunião
né, que etapa o seu filho está, e a gente vai promovendo intervenções, inclusive com a família, mostrando a importância de tal atividade, de outra atividade, por que a gente está dando atividade assim, contando com o apoio deles, eles entendendo como que esse processo acontece. Cada uma das etapas a gente mostra um exemplo e a gente vai mostrando também para o aluno que avanços ele vai tendo. Cada etapa requer que a gente faça intervenções pontuais, porque de nada adianta você dar uma atividade igual para a turma inteira se eles não estão na mesma fase. Então, eu tenho que trazer atividades diferentes, de níveis diferentes, sim, em todos os anos, desde o 1º ao 9º ano. Tem aluno que você vai dar o livro e ele vai ler. Tem aluno que, se você não lê o livro, ele não vai conseguir ler porque ele não sabe ler. E aí esse aluno vai fazer o quê? Por isso que o professor tem que garantir essas 4 situações didáticas no seu dia, para que ele possa oportunizar a todos terem acesso à leitura feita pelo professor, à leitura feita pelo aluno, à escrita feita pelo professor e à escrita feita pelo aluno. E as sondagens, elas vão nos dar recurso para que nós possamos fazer as intervenções para quando as avaliações externas acontecerem, a gente possa também ter este nível de reflexão a respeito do que os nossos alunos sabem. E quando as avaliações são feitas, elas têm também que retornar para nós para que possamos fazer este estudo de entender em que nível as nossas crianças estão, como que está a maneira como a gente está trabalhando, se estamos conseguindo atingir esse resultado e, acima de tudo, compreender que essas avaliações externas, elas vêm para nós baseadas nos cadernos da cidade, no currículo da cidade. Então, a gente precisa trabalhar isso cotidianamente. Muitas vezes nós nos preocupamos com o desenrolar de um monte de conteúdo. Temos que nos preocupar com o desenvolver de muitas habilidades, mas também nós precisamos entender todo esse material que a rede tem, que a gente precisa, né, socializar com ele, porque é ele que é cobrado. Né? É ele que vai precisa nortear o nosso estudo, e é ele que vai avaliar se o nosso aluno está seguindo, né, a proposta da rede, se nós estamos trabalhando essa proposta da rede. Por isso que nós precisamos compartilhar esses conhecimentos. A gente precisa entender que algumas consignas, que antigamente a gente chamava de comandas, precisa estar muito claro para os nossos alunos. Essas consignas também precisam estar claras para nós, professores. E a gente só vai conseguir entender essas consignas que está dentro de todo esse material que nós precisamos trabalhar, manuseando todos eles, né? No 1º ano, a gente já começa desde cedo a trabalhar muito isso. E aí tem livros que a gente fala assim, mas nossa, não vai, não dá conta, parece que está contrário. A gente precisa entender o sentido, né? O propósito, os objetivos que cada um desses recursos estão trazendo para nós, para que nós possamos, no nosso planejamento, colocar tudo isso em prática. Entender que, da mesma maneira que por muitas vezes a gente não entende o que está escrito, nós precisamos escrever para que os nossos alunos entendam. A gente também precisa propor atividades que eles sejam capazes de fazer e que eles possam, principalmente, entender o objetivo de realizar aquela atividade. A meta para 2024 é que todas as crianças estejam alfabéticas no 2º ano. Eu errei, eu falei alfabetizadas. Este é o sonho. Mas a gente precisa entender que o aluno, quando chega na fase alfabética, ele não está alfabetizado. Não, eu não fiquei louca. É isso mesmo. Quando o aluno está alfabético, ele está naquela fase alfabética, mas não quer dizer que ele está alfabetizado, porque a criança alfabetizada é aquela criança que sabe ler, compreende o que se lê, é capaz de construir um texto de memória, de elaborar um texto também. O ideal seria que no 2º ano ele já saísse desse jeito. Porém, se nós já conseguirmos fazer com que eles estejam alfabéticos, já será um avanço imenso.
E vale entender que por muitas vezes nós usamos todos os recursos para que eles cheguem nisso, porém, nem tudo é possível.